Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Que saudades de vocês! Estamos aqui mais uma vez para nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que por enquanto vai continuar assim por vídeo, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí, tá bom? Nós estamos aqui para falar para vocês, né, continuar aquele estudo bíblico sobre os discípulos de Jesus, né? A tia Gabi contou para vocês, ela começou a falar sobre o chamado dos discípulos, a tia Val falou sobre Pedro e André e a tia Cléo falou sobre João e Tiago, né? Eu e o Davi hoje vamos falar para vocês sobre mais 4 discípulos, Felipe, Bartolomeu, Tiago e Mateus, tá bom? Aí na aula que vem a tia Gabi vai continuar falando dos outros. Ao todo são 12 discípulos, né? Mas antes da gente falar sobre eles, então, vamos fazer nossa oração? Vamos lá, Davi? Vamos fechar os olhinhos? Eu vou orar, vocês repetem junto com o Davi, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia de vida. por mais um dia de vida. Muito obrigado Muito obrigada pela oportunidade de aprender sobre a sua palavra. sobre a sua palavra. Nos ensine algo Nos ensine algo especial especial com a historinha de com a hoje. historinha de hoje. Obrigado por tudo. Obrigada por tudo. Te amamos. Te amamos. Amém. Amém. Isso. Então vamos lá? Vamos conhecer o primeiro discípulo de hoje? O primeiro discípulo de hoje é o Felipe. Oi, eu sou o Felipe. Ó o Felipe aí. Bom, olha só. O Felipe não é muito comentado na Bíblia. A gente não vê muitas informações. Tem alguns discípulos que tem pouca informação sobre eles na Bíblia, né? E o Felipe é um deles, né? O Felipe, que a gente sabe sobre ele, ele não conhecia nada sobre Jesus, não tinha conhecido Jesus pessoalmente, né? E quem fala mais sobre o Felipe é o João, né? João fala sobre o Felipe. E o Felipe, ele era amigo de André e de Pedro, né? Que a tia Val contou pra gente sobre Pedro, sobre André. E o Felipe era amigo deles. Eles moravam na mesma cidade, que é Betsaida. E Betsaida significa casa da pesca. Pedro e André, eles eram pescadores. Então, Felipe se morava na mesma cidade, casa de pesca, amigo deles. Então, Felipe também, muito provavelmente, também era pescador, não é mesmo? Bom, o que acontece? O Felipe, ele foi o terceiro discípulo dentre os 12 a ser chamado por Jesus para ser seu discípulo, né? E, ó Jesus aí, né? O Felipe, ele foi chamado por Jesus para ser discípulo um dia depois de Pedro e André. Um dia após Pedro e André, ele foi chamado, tá certo? O Felipe, ele teve uma experiência incrível, né? O Pedro e o André, eles eram seguidores de João Batista, antes de conhecer Jesus, né? Então, eles ouviam o que o João Batista falava, Pedro e André seguiam João Batista. E no dia em que João Batista foi batizar Jesus, o Felipe estava lá. Olha que incrível, ele estava lá. E ele ficou tão empolgado, tão feliz, que foi ele que levou o seu amigo Natanael para conhecer Jesus, né? Então, o Felipe, ele foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, né? Ele não conhecia muito sobre Jesus e andando ali juntinho com Jesus, ele passou a aprender os ensinamentos de Jesus, pôde conhecer mais a Jesus. E aí, quando ele pôde ver o batismo de Jesus, ele foi, né, contar todo empolgado para o seu amigo Bartolomeu, né, o Bartolomeu Natanael, sobre tudo isso que estava acontecendo, né? Olha aí. O Bartolomeu, ele é um discípulo sobre o qual também não temos muita coisa na Bíblia, né? O seu nome, Bartolomeu, aparece apenas 4 vezes na Bíblia. Nós podemos saber mais sobre ele na Bíblia com o nome de Natanael, por isso Bartolomeu Natanael, né? Então,
Então, a gente aprende mais sobre ele lá na Bíblia com esse nome, Natanael. A Bíblia fala que ele era um homem muito inteligente, muito honesto, muito sincero. E foi, então, o Filipe que foi falar sobre Jesus para ele, para Natanael. E Natanael, ele, quando o Filipe chegou todo empolgado falando para ele sobre Jesus, ele não deu muita bola, ele não se empolgou muito não. Ele ainda tirou até um sarrinho, ele falou assim pro Filipe: pode sair algo bom de Nazaré, né? Por quê? De Nazaré, Nazaré era a cidade de Jesus, né? E ele falou: pode sair bom, algo bom, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, né? Nem conheci falando isso, né? E aí, conforme o Filipe falou para ele sobre Jesus, eles foram lá conversar com Jesus. Quando Jesus o viu, Jesus falou assim para ele: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Nossa, ele fez um elogio pro Natanael. E o Natanael, ele ficou espantado, ele falou assim: eita, da onde o Senhor me conhece, né? E aí, Jesus falou que já havia visto ele sentado embaixo de uma figueira, que era uma árvore muito comum naquela época, né? E aí ele falou assim: esse é, sim, o Filho de Deus. E ele acreditou, nesse momento ele passou a acreditar, porque ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. E ele passou a crer, a acreditar em Jesus, que Jesus era realmente o Filho de Deus, né? E Jesus também o chamou para ser seu discípulo. Olha só, não conhecia Jesus, tirou sarro, né? Teve preconceito falando se poderia vir alguma coisa de Nazaré, que era a cidade de Jesus, e foi chamado para ser seu discípulo, né? Ser discípulo de Jesus. E aí, pertinho ali de Jesus, novamente, ele viu o quanto ele estava errado, o quanto ele poderia aprender, quantos milagres ele pôde presenciar, quanto ele aprendeu com Jesus, né? É por isso que nós não podemos ter preconceito, nós não podemos falar das pessoas, né? Sem conhecer principalmente, e também, mesmo que não conhecemos, não devemos falar, né? Bom, esse foi Bartolomeu. Agora, nós temos mais um discípulo, que é o Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Por ele mais perto para vocês. Olha ele aí. Melhor aqui. Vamos lá, deixa o Davi encaixar. Aí está ele. Olha só. Bom, os estudiosos dizem que o Tiago, ele era parecido com Jesus, né? Não sabemos muito bem se esse parecido era em relação à aparência ou em relação ao jeito, ao comportamento, né? Acreditamos ser mais pelo comportamento, porque a Bíblia diz que ele era justo, humilde, bondoso, honesto, né? Justo e humilde com as pessoas. Exatamente, Jesus também era. Então, nós acreditamos que é por isso que os estudiosos dizem que ele era muito parecido, que ele era semelhante a Jesus, né? Então, ele recebia dos discípulos, né? Alguns falavam Tiago, o justo, outros falavam Tiago, o menor, né? Acreditamos que o menor era falado assim porque ele era mais novo que o outro Tiago, né? Irmão de João, que a tia Cléo falou para vocês, né? Bom, não temos muitas informações a mais. Nós sabemos que ele era filho de Alfeu, era parente próximo de Jesus. Alguns também dizem que ele era irmão de Jesus. Outros dizem que ele era primo de Jesus, né? Não temos ainda uma comprovação, uma certeza do que era, né? Mas sabemos que era um parente próximo, filho de Alfeu, né? Bom, o que mais sabemos sobre Tiago? Ele escreveu um livro, né? Na Bíblia. E o livro dele é um livro muito prático, que traz conhecimentos pra gente sobre o nosso dia a dia, né? Conforme a Bíblia. E ele tem uma coisa muito importante lá. Ele fala assim que as nossas palavras têm poder, tanto para a vida quanto para a morte. É por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. E agora, o nosso último discípulo, quem que é aí? Mateus Levi. Mateus Levi.
Vamos colocar o Mateus Levi lá. Peraí, gente, deixa eu ajeitar que Jesus vai sumir aqui. Aí. Tenta mais pra cá que você não tá aparecendo pro pessoal matar a saudade dos amigos lá. Aí. Olá! Então, vamos Peraí lá? que eu tô dando um jeito pra Jesus aparecer. Aí. Aqui. Bom, o Mateus, ele não era muito bem visto, né? Por quê? Ele era cobrador de impostos. E ninguém gostava dos cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos tiravam o dinheiro do povo e levava para os inimigos romanos. Nem os próprios romanos gostavam dos cobradores de impostos. Eles diziam, esses aí não ligam nem pro seu povo, tiram dinheiro até do seu povo, né? Bom, enfim, Jesus era diferente. Jesus não tinha raiva de Mateus por ele ser cobrador de impostos. Jesus foi a primeira pessoa que demonstrou amor, carinho por um cobrador de impostos, né? Um dia ele foi até o local onde o Mateus trabalhava e falou, Mateus, cadê ele? Vamos pôr ele lá. Mateus, aqui. Cadê? Olha lá. Vamos fazer aqui, ó. Mateus, siga-me, né? E o Mateus não pensou duas vezes, ele nunca se sentiu tão amado, nunca tinha recebido um amor tão grande daquele jeito, né? E ele não pensou duas vezes, né? E passou a seguir Jesus. As pessoas até estranharam, né? Como é que Jesus vai chamar um cobrador de impostos para ser discípulo, né? Verdade. Mas Jesus, ele não olhava para essas coisas, ele via nas pessoas a possibilidade, né, da mudança, a possibilidade de trabalhar na vida daquela pessoa, não é verdade? É assim que Jesus nos vê. E aí, Jesus chamou ele para ser discípulo, né, para segui-lo, e ele se tornou um discípulo e foi um grande anunciador do nome de Jesus. Inclusive, o primeiro evangelho da Bíblia foi escrito por Mateus, né? É um livro que tem o nome dele, Verdade. Mateus, né? E aí, andando com Jesus, ele também pôde presenciar muitos milagres, ele pôde aprender muito. Então, se você, assim como Mateus, pensa que ninguém gosta de você, que ninguém se importa com você, né? Você pode ter certeza que assim como Mateus achava que ninguém gostava dele, realmente ninguém gostava dele. Mas Jesus demonstrou um amor por ele. E se você está se sentindo assim, lembra que Jesus te ama, né? E isso é muito importante, né? Se você também quer ser um discípulo de Jesus, mas como é que a gente pode ser um discípulo de Jesus hoje em dia, seguir a Jesus? Como será, né? Nós podemos ler a Bíblia, louvar ao Senhor, né? Seguir o que a Bíblia nos diz, cantar, orar, né? E fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Isso tudo nos faz seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, né? Então, vamos orar hoje. Quem quer ser um discípulo de Jesus? Eu já sou discípulo de Jesus. Eu também. Vamos orar para sermos um discípulo de Jesus? Vamos lá, vocês vão orar conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero ser um discípulo seu. quero ser um discípulo seu. Eu aceito o seu convite Eu aceito o seu convite para te seguir. para te seguir. Muda em mim Muda em mim aquilo que precisa melhorar. aquilo que precisa melhorar. E que com os seus ensinamentos E com seus ensinamentos, eu possa melhorar eu possa melhorar dia após dia. dia após dia. Amém. Amém. Tá aí. Bem-vindo ao time dos discípulos de Jesus. Tenho certeza que você vai ser um ótimo discípulo. E você, Davi? Eu também. É isso aí. Bom, o Davi vai mostrar para vocês agora qual vai ser a atividade, tá bom? Nós trouxemos aqui uma atividade, caiu aqui a folha, deixa eu pegar aqui, ó. legal a atividade. Ela é de colagem. Olha só. Vamos mostrar? O Davi vai mostrar, vai cair, ó. Vamos lá, vamos tirar daqui esses aqui para você mostrar. Vamos lá. Olha só, pessoal. Esse O Davi vai mostrar. o que vocês vão ter que fazer. Então, peraí. Primeira coisa, você sabe, vai recortar assim, ó. O barco, O né, barco vermelho. ó. Não precisa ser vermelho, a cor que você tiver, né? Daí, o mar pode ser azul.
ó. Isso, recorta ali nesse formato, Aí, né? peraí que o papel Da vela caiu, pega lá a caiu vela. aqui no chão. Não tem problema, qualquer coisa a gente mostra por aqui, ó. É só recortar um triângulo, né? Eu não achei, depois eu procuro. A É cor só recortar um triângulo assim e colar o palitinho lá atrás. Daí você enfia aqui, ó. Desenha os peixinhos aqui que a tia Simone desenhou, com as bolinhas. Mas você desenha a nuvem, pode desenhar o que o quiser. sol, os passarinhos. Daí vocês pintam. Isso. Quem não tiver papel, faz ou o desenho igual ou faz um desenho que achar bonito. É. E daí faz na folha sulfite. Isso, ou pode recortar as formas, ó, no próprio sulfite e pintar da cor que você quiser. Isso aqui Tá bom? vai virar isso. Isso. Olha como é diferente. Quem também não tiver o palitinho, pode usar qualquer outra coisa aqui ou desenhar também, não tem problema, tá bom? Não precisa ser das mesmas cores e não precisa ser papel de outra Se cor. você Pode não ser tiver com um papel palitinho, branquinho. mas que tiver os negócios de cortar, você faz o palitinho de lápis. Como se fosse um palitinho normal. Isso. Você pinta aqui, vai aparecer um palitinho. É isso aí. Então, tá bom. Vocês entenderam? Esse foi a nossa historinha. Daí, daqui a pouco, vocês vão ter a música do tio Vitor e do tio Vinícius. É isso daí. Na sequência aí tem um louvor bem legal pra vocês, tá bom? Estamos morrendo de saudades. Um beijão pra todos e até mais. Bem-vindas a mais uma Escola Dominical. Hoje nós vamos cantar a música dos discípulos. Agora você vai